Olá, hoje esse vídeo é para você que quer começar a gravar vídeos, mas só de pensar em se expor na internet já causa aquele bloqueio, aquela trava que você não consegue sair do lugar. Pensamentos vêm. Ai, mas e os julgamentos? Aí causa aquela paralisia e a ansiedade toma conta, porque a gente fica ali pensando, o que vão falar? Como é que vai ser? A gente evita de gravar, a gente procrastina, a gente sente insegurança, sente medo de ser rejeitado. E é um ciclo que não se acaba, né? E a gente não consegue sair do lugar. Inclusive, eu falei sobre essa questão da paralisia, de perfil paralisante, perfil impulsivo, perfil visionário no vídeo passado. Mas hoje vamos focar aqui em um sintoma de uma pessoa que tem um perfil paralisante, que é o medo, mais voltado, mais conectado com a preocupação que a gente tem com o que o outro vai falar sobre nós. Trago para vocês momentos em que eu me senti com muito medo, com muita ansiedade de expor algo na internet. Seja pelos meus primeiros vídeos, porque ninguém me conhecia, né, fora do meu ciclo ali de convivência, ou seja porque eu tinha decidido algo importante, tinha que comunicar, uma novidade, algo que me tirava da zona de conforto, então vocês vão conseguir acompanhar aqui comigo como foi esses momentos, tá bom? Eu vou também colocar trechos de vídeos antigos que estão privados há muitos anos, que talvez seja até nostalgia para quem acompanhou naquela época. Timidez, né, era um motivo que me fazia tremer na base quando eu comecei na internet. Eu quis muito gravar vídeo, postar vídeo, mas eu ficava morrendo de medo, eu era super tímida. Enfim, eu ficava nesse, como é que eu vou me comportar? A câmera me filmando, nunca fiz isso, que coisa estranha. Mas fui vencendo aos pouquinhos e fui melhorando a minha comunicação através da câmera. Meu primeiro vídeo foi um vídeo assim, bem tosco. Foi um vídeo de apresentação, porque eu não sabia muito o que falar, né? Ficou nada natural, ficou bem assim, eu tava bem nervosa, ficou bem estranho. Eu não sabia pra onde olhava, com quem eu falava. Daí eu não tinha prática, né? Então eu resolvi excluir esse vídeo, mas agora... Demorou muito pra eu conseguir, assim, ser mais natural na frente da câmera e tal. Porque eu realmente eu olhava pra câmera e ficava... sabe, tipo, sem assunto, meio que... Em outro momento que eu me senti... não sei se eu falo, e um pouco, sabe, insegura de expor aquilo que eu tava vivendo, foi quando eu tive o câncer. Eu tive câncer de tireoide, mas eu pensei 2 vezes se eu ia compartilhar ou não. Eu me sentia responsável pelo que tinha acontecido. Eu tinha péssimos hábitos alimentares, de dormir super tarde, de acordar tarde, muita química, né, de formol. Eu usei formol. Por 1 ano eu usei formol todos os meses para poder fazer progressiva caseira, que era ensinada no Orkut. Enfim, era muita química, muita coisa que ficava me expondo, né? E eu fiquei pensando, eu posso ter provocado isso. E como se a gente tivesse controle de alguma coisa. Eu já tinha uma certa visibilidade, e quando você atinge uma certa visibilidade, acaba que a proporção de pessoas que também não gostam de você só simplesmente porque você existe acaba aumentando, né? Vem os comentários negativos, vem os ataques e tudo mais. Então, essa seria uma fraqueza que eu estaria expondo. Na minha cabeça seria uma fraqueza naquela época, né? Eu achei que tava uma fragilidade, que alguém poderia, de alguma forma, me atacar através disso. Porque, assim, naquela época eu já sofria um pouco, assim, de ataque, né? De haters. Tati, você é muito criticada. Eu fui muito no início. Lembra do caso do Form Spring? Nossa Senhora, foi uma situação complicada, que até envolveu as meninas lá da comunidade. As pessoas ficavam botando defeitos físicos, né? Seu cabelo é assim assado, né? Umas coisas assim estranhas. E eu criticava de todas as formas, porque quando você entra nesse mundo da internet, você tem que saber lidar com as situações, críticas positivas e críticas negativas. As críticas positivas, construtivas, a gente tem que absorver as outras, deixar rolar, exclui e não dá ideia, porque isso aí não é ideia. Eu fiquei na fanpage, porque fica mais organizada e tal. Muita gente entendeu, me deu força, é isso mesmo, Tati, faz apoiado.
que você precisa ter sua vida particular, aquela coisa toda. E muita gente caiu em cima de mim, me malhou até a alma. Comecei a ficar nervosa, tive que parar pra respirar, pensar, o que eu vou fazer. Aí comecei a ler os comentários, fiquei bem chateada mesmo. Então é melhor fazer outro Facebook. Gente, nunca me passou na cabeça dar uma de fodona. Ah, tipo, tá nem aí. Vou excluir mesmo, dane-se. Nunca, vocês são muito importantes pra mim. Então eu sou uma pessoa que eu sei reconhecer o carinho das pessoas. Eu ainda tenho essa humildade de reconhecer. Mas no final das contas, eu pesei na balança e vi que os benefícios de compartilhar seriam maiores do que os malefícios que eu iria sofrer. Eu tenho um propósito na minha vida, então se isso aconteceu comigo, é porque eu tenho o dever, de repente, ajudar outras pessoas com o que eu tô passando. Eu sei que muita gente pode estar passando por momentos difíceis. Eu quero vir aqui e mostrar pra vocês que ninguém tá livre de nada. Nós somos iguais a todos. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente tem que valorizar muito a vida, porque pode acontecer uma coisa assim do nada. Eu vou continuar aqui com os vídeos. Eu vou fazer de tudo para que antes da cirurgia eu faça vários vídeos extras, para que o canal não fique desatualizado, tá bom, gente? Depois eu venho dar um update pra vocês, tá? Mostrando pra vocês como é que tá sendo e tal. Eu vou prometer pra vocês que eu não vou ficar tocando nesse assunto toda hora, porque eu sei que a palavra dessa doença nem todo mundo quer ficar ouvindo o tempo inteiro. Eu também não quero mudar o foco do meu canal, tá? Mas eu vou continuar falando pra vocês o que tá acontecendo, porque eu sei que tem muita gente que gosta de mim. E eu quero manter, assim, sinceridade comigo para com meus leitores, com as pessoas que gostam de mim. Outro momento que... Esse momento foi muito difícil pra mim, muito complicado. Eu fui parar na terapia, porque eu já tinha passado pelo câncer, e foi somando um monte de coisa, uma coisa junto com a outra, e eu tava quase pirando, assim, minha cabeça tava louca, né? E aí eu decidi, né, me afastar daquilo tudo que estava me afetando. Muita coisa, tanto da internet quanto dos bastidores também, coisas que envolvia assim por trás, né? Depois, em outro momento, eu até posso falar isso pra vocês, não tem problema, a gente pode conversar em outro vídeo que eu não vou me estender muito aqui. Mas eu troquei o nicho, né? Eu saí do nicho de beleza e fui pro nicho infantil. Criei um outro canal e fiquei trabalhando lá em paralelo com o canal de beleza. Mas aí eu tive que falar que eu tava me dedicando mais ao infantil, que eu iria me afastar um pouco, mas não iria desistir. E nesses vídeos eu falo sobre isso. Rendeu vários vídeos, porque deu uma confusão, e aí depois eu tive que voltar. Ai, só de pensar eu fico... Ai, que preguiça, sabe? Eu fui duramente criticada, as pessoas pegaram realmente ali na minha ferida, sabe? Falaram da minha filha e me acusaram e, enfim, falaram que eu só pensava em dinheiro, que eu tinha que fazer vídeo por amor, e essa frase fica na minha cabeça até hoje. E aí eu comecei a me bloquear, e até hoje eu achei que eu tivesse livre disso, mas eu estou bloqueada diante dos comentários maldosos e ruins de pessoas que eu vejo que são pessoas que me acompanhavam, gostavam, e mesmo assim elas não têm coração, sabe? Não tem compreensão, consideração e nem respeito comigo como pessoa mesmo. Quem se profissionaliza com blog, canal, larga tudo o que tinha para se dedicar a isso, é claro que ela vai fazer o quê? Com que o negócio cresça para poder render. Porque vai viver de quê? Vai viver de vento? Vai viver de quê? Tem que viver das visualizações, dos vídeos, da dedicação com esse trabalho. Não é verdade, gente? Então, eu acho que a hipocrisia, as pessoas falarem assim, ah não, porque quem é blogueira tem que fazer por amor. Gente, não existe. Quem é blogueira em tempo integral faz pra ganhar dinheiro também, claro. E depois ficou mais popularizado trabalhar com a internet. As pessoas conseguiram enxergar isso como um trabalho, porque era muito difícil colocar na cabeça da pessoa que tem a cabeça de CLT, de que tem que trabalhar. E eu ouvi muito isso, né? Ah, vai procurar um trabalho, sai da internet e que não sei o quê. E aí, quando eu fui dar a decisão, eu já sabia que isso ia acontecer, né? Essas críticas. Então, foi uma coisa que eu fiquei com muito medo de ter que expor, dar satisfação e como é que as pessoas iriam reagir. Não eram todas, obviamente. Era um grupo, assim, de pessoas que acabavam sempre me atacando. Que alguns eu já bloqueei e tudo mais, sabe?
Daí eu foquei no meu trabalho lá com o canal infantil, resolvi me afastar do que estava me fazendo mal e fiquei um ano afastada de todas as minhas redes, assim, só mesmo trabalhando com o canal infantil. Aí eu voltei com outro canal para só me conectar com as pessoas que realmente gostavam de mim. E aí eu anunciei, né, no Instagram, falando, ó, tem canal novo, mas só as pessoas que realmente gostam de mim, das minhas dicas, do que eu tenho a acrescentar. Naquela época eu não queria nem expor minha família, só era dicas de beleza. Eu falei, não vai ter vlogs, vai ser só dicas, assim, femininas, dicas para mulheres. E eu fiz um vídeo assim, toda morrendo de medo. Meu Deus, como é que as pessoas vão aceitar isso? Morrendo de medo de me expor. De eu estar voltando com esse novo canal não quer dizer que eu esteja querendo voltar a trabalhar com isso, ser blogueira profissional, me dedicar 100% a isso, ser famosa. O que eu quero aqui é poder ajudar as pessoas que me deram tanto apoio, tanto carinho, mesmo diante de uma pausa de quase um ano. Sempre tava lá, Tati, cadê você? Cadê seus vídeos? Volta, estamos esperando por você. Então, assim, cara, isso é demais, demais, sabe? Eu falava, quando eu tiver tudo resolvido, a minha vida resolvida, eu vou sim fazer questão de voltar. Mas eu ficar pensando, como é que eu vou voltar? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Então eu tive que fazer um planejamento, né? Pra voltar direitinho, pra não deixar vocês na mão de novo. Bom, gente, esse canal eu não vou trazer conteúdos de salão de beleza, de procedimentos, de mechas, luzes, enfim, essas coisas, né? Que vocês viam no outro canal. Outro tipo de conteúdo que também não vai ter aqui no canal, pelo menos não por enquanto, não tô me sentindo pronta pra isso, são os vlogs expondo a minha família, a minha vida pessoal. 4 anos depois, com esse canal, minha vida foi tomando rumos, né? E aí eu sempre caio sempre caía, né? Porque eu acho que isso não vai mais acontecer. Nunca diga nunca, né? Mas, enfim, eu tenho outros propósitos. Mas naquela época eu sempre, por motivos até mesmo psicológicos, depois a gente pode até fazer uma análise relacionada a isso em outro vídeo, em outro tema, que é sempre voltar para aquele nicho que eu iniciei, que era a minha zona de conforto. E eu voltei para o nicho de cosmético, de beleza e tal, mas mais centrado ali, mais focado em cosméticos naturais, porque é uma coisa que eu acredito muito. Eu ter conhecido minimalismo e sustentabilidade e tudo mais, fez com que eu mudasse muito da minha visão em relação à beleza, e eu queria compartilhar isso com as pessoas, e aí eu me especializei em cosmética natural, que era um desejo meu desde a época que eu fazia curso de estética. E aí eu aprendi aqui na Espanha a fazer cursos cosméticos, né? Aprendi, desenvolvi vários cosméticos, e aí eu montei um curso, e eu pensando como é que eu vou lançar esse curso, morrendo de medo das pessoas me julgarem, falar que eu tenho que fazer por amor. E naquela época eu voltei com o meu canal, mas era só pro hobby. Eu não trabalhava com o meu canal, eu trabalhava com o canal infantil desde então. E eu levava o canal assim, tipo, fazia um vídeo quando tava afim, fazia um vlog, fazia não sei o quê. Não era um trabalho, de fato, como eu tô levando agora, sabe? E esse foi o meu primeiro negócio com o canal, depois de 4 anos, então foi uma coisa que me causou um pouco de desconforto, de como as pessoas vão reagir a isso. Bom dia! Gente, eu não sei nem por onde começar. Tem quase um ano que eu não posto aqui. Ou se já tem um ano, nem sei, que eu não posto nesse canal. E eu estava estudando muito e por esse motivo não estava conseguindo postar com frequência. Eu precisava concluir o curso para poder me formar. E tcharam! Gente, sabe o que é isso? O meu diploma de formada veio direto de Barcelona para mim. Concluí em março e desde então eu tô trabalhando no meu próprio curso, que eu vou lançar segunda-feira, dia 29 de novembro, às 7 horas da noite. E trabalhei muito, trabalhei operada, sim, porque eu retirei as minhas próteses de silicone. Fui pro Brasil retirar as próteses de silicone, trabalhando operada, tudo isso para fazer esse curso dar certo. E eu tô muito feliz. Hoje eu vou compartilhar com vocês como tá sendo o processo de pré-lançamento. E agora, a última situação que me fez tremer na base, me sentir insegura, foi eu voltar com este mesmo canal depois de alguns anos
com um nicho diferente, que é falar para mulheres que querem empreender na internet usando a minha trajetória de 16 anos como uma experiência dos meus erros, dos meus acertos, de tudo que eu aprendo também em relação a desenvolvimento pessoal, que a gente pode aplicar no desenvolvimento profissional. E isso me fez procrastinar por quase 6 meses, que foi o tema do vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz esse ano. E eu conto tudo com mais detalhes lá, de como foi que eu me senti, tá? Então esses foram os pontos que eu me lembre, porque tem várias outras situações que eu fiquei com medo de me expor. Então não é aquele medo inicial só, não. Tem vários momentos da trajetória de criação de conteúdo, de você ter um trabalho na internet, que você tem que se expor seu posicionamento, expor as suas opiniões, os seus valores, botar a sua cara aqui e, né, representar algo, representar a sua marca. É algo que é desafiante a cada vídeo que você posta. Não é uma coisa que só acontece no início. O início é só um primeiro passo para você falar, venci esse primeiro obstáculo, daqui a pouco vem mais. Não tô falando isso para apavorar vocês, é uma coisa tipo, é a realidade. Se você não supera o seu medo agora, você não vai conseguir ser consistente. Aí você supera o primeiro medo, mas a primeira situação que te deixa abalada ou insegura, você quer desistir, você não vai conseguir levar para frente. Então a gente vai construindo a nossa resiliência. E como é que a gente constrói essa resiliência? Aí agora a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente trabalha tudo isso. Da última vez que eu tive problemas com medo de me expor, eu comecei a ler o livro que se chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E este livro me trouxe uma visão de como funciona a questão da vulnerabilidade, da imperfeição, do perfeccionismo e o medo do julgamento, que é uma coisa que era muito latente em mim. E aí eu percebi, lendo o livro, eu tive a conclusão de que os julgamentos, eles só nos afetam se aquilo que a pessoa falou, nos acusou, tem alguma relevância na nossa vida. Então, a forma como nós nos enxergamos é o que vai validar aquele julgamento, se vai nos afetar ou não. E eu até fiz uma nota aqui para poder lembrar, porque ficou bem organizado o meu pensamento. Eu só consegui entender que o julgamento que as pessoas fazem originam-se de suas próprias perspectivas e dores, e que são validadas por mim, através da percepção que eu tenho sobre mim mesma. A partir disso, a gente pensa, ninguém é dono da realidade, cada um tem a sua percepção de realidade. Tem os fatos realmente são o que são, mas quem vai dizer se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo é aceitável ou não é? Tirando o que é óbvio, né? Você não machucar as outras pessoas, você não ferir, você não ofender, você tá fazendo só uma coisa que não tá prejudicando ninguém, certo? Tá, aí a partir disso vem os juízes da internet, que é pra dizer, você tá assim, você tá assada, não sei o quê. E as pessoas acham que tem um poder em cima das outras. Mas aquilo são perspectivas e dores daquelas pessoas, né? Às vezes é algo que ela tem que resolver com ela mesma. E aí eu pensar, tendo essa visão, com essa mentalidade, eu fico, gente, eu poderia ter me poupado muito de ter ficado fazendo vídeo de esclarecimento, de ficar me desgastando, dando satisfação. Porque para aquelas pessoas não importa, entende? Vai entrar no ouvido e vai sair no outro, vão continuar me atacando. E para quem importa, não tem necessidade de ficar ouvindo um monte de coisa no ouvido ali. E eu tentando me justificar. Porque as pessoas gostam de mim do jeito que eu sou, independente do que eu venha a fazer em relação à minha vida. Não estou prejudicando ninguém com as minhas ações. Como a gente se enxerga vai definir se a gente vai ter medo ou não do julgamento. Simplesmente desprezar aquilo ou se a gente vai absorver e vai fazer com que a gente fique bloqueada para agir. E o que a gente precisa trabalhar em relação a isso? A empatia. Precisamos trabalhar a autocompaixão, a nossa autoestima através disso. Eu vou só ler aqui o que eu anotei para a gente poder fechar isso aqui.
tá? O medo do julgamento muitas vezes é o reflexo da forma como nos tratamos. Se somos duros e críticos conosco, qualquer comentário negativo de fora se torna um espelho que reforça nossas próprias crenças. Mas quando aprendemos a nos acolher, a crítica perde o poder sobre nós. Nós temos que aprender a nos acolher. Nós temos que trabalhar isso diariamente, trabalhar nossa vulnerabilidade. E aqui, novamente, mais um vídeo, eu vou indicar a leitura da Coragem de Ser Imperfeito. Tem o link aqui na caixa de descrição, tá? Com o meu link de afiliados. Se vocês puderem comprar por aí, vocês estarão me ajudando também. É uma troca aqui, né? Pra, enfim, meio que financiar o meu tempo que eu estou investindo aqui para ajudar vocês. Bem, eu trouxe nesse vídeo pra gente finalizar aqui, né? Finalizar bem, para que você saia desse vídeo já pensando assim, tá, eu vou aplicar isso e vou dar o meu primeiro passo para que eu possa sair desse medo que me bloqueia, que me paralisa, para que eu possa atingir aí as minhas metas, né? O que eu quero conquistar com a internet. Esse exercício se chama mudança de perspectiva. Então, antes de você gravar, né, que estamos falando aqui o quê? De medo de se expor na internet. E geralmente quando a gente se expõe é porque a gente tem que gravar algo, a gente falando, principalmente, né? A gente fica com mais medo quando a gente aparece, quando a gente fala, quando a gente expõe as nossas opiniões, expõe a forma como a gente pensa, e aí vem as pessoas que discordam e a gente, né, de repente, por falta de amadurecimento, né, de tentar ver isso de forma diferente, a gente acaba acolhendo aquela crítica ou então querendo que as pessoas concordem com a gente, que isso é um erro, porque a gente não vai agradar todo mundo. Já deixo aqui, não vai agradar todo mundo, tá? Uma coisa, quando eu comecei, eu penei que eu queria forçar as pessoas a a concordarem com o meu posicionamento. Tipo, eu tô certa, acredita em mim. Então, assim, é uma coisa também que você tem que trabalhar. Então, quando a gente vai gravar, a gente precisa fazer esse exercício para que a gente possa superar esses medos, tá? Então, você vai escrever para quem você tá falando. Quem você quer atingir. E daí você vai imaginar, eu vou ajudar uma pessoa e você vai descrever as características dessa pessoa no sentido de quais são as dificuldades dela, quais são os sentimentos. Porque você vai focar em quem você vai atingir. Se por acaso seu vídeo atingiu outra pessoa que não tem nada a ver, foi só por engano. Tá bom, você não concorda comigo, então tchau, você não precisa me assistir, e você acaba se livrando, sabe, como se fosse assim, permissão de que aquilo não te pertence. Você não precisa daquilo, você não precisa abraçar o mundo, você tem um objetivo de atingir tal e tal pessoa com esses sentimentos, com essas dificuldades, e você pode ajudá-la, mas você não vai querer abraçar e convencer todo mundo e nem vai ficar chateada se alguém discordar de você, porque aquela pessoa não é o seu público-alvo, tá bem? Então esse é um exercício bem legal, porque a gente começa a visualizar para quem a gente está falando, como a gente pode ajudar aquela pessoa, e daí a gente troca também a pergunta que sempre fica na cabeça ali, né? O que vão pensar de mim? Ai, mas se ninguém gostar? Ai, mas que não sei o quê. Então a gente troca. Já que nossa cabecinha não para de pensar, a gente troca os pensamentos dos negativos para o positivo. Então seria, como eu posso ajudar essa pessoa? Como o meu vídeo pode se tornar melhor? Pode se tornar mais assertivo para que aquela pessoa saia dali com algo na mão para aplicar? O que eu posso dar do meu melhor para aquela pessoa, para ajudá-la a sair daquela posição que eu já estive? Então, eu sempre pensando no lado positivo da situação. E outra coisa também, né? Ai, mas se rirem de mim. Tipo assim, desapega do seu ego. O problema é o ego. Ai, se rirem de mim. Esquece você. Você tá ali como um instrumento para que você possa atingir as pessoas e levar a mensagem para ajudar na vida dessas pessoas. Isso também foi uma coisa que eu trabalhei. Que importa você, não nesse sentido assim de tipo, eu não me importo e tô cagando pra mim, mas assim, num sentido de, nossa, você tá botando muita importância no que as pessoas vão achar de você. Foca na mensagem, foca no conteúdo. Não importa se as pessoas vão rirem ou não, o que importa é a tua missão, o que você está fazendo de bom para ajudar outras pessoas.
nisso que eu acredito, né? Aqui eu deixei também um vídeo que eu falo sobre algumas técnicas que eu usava quando eu comecei. Como eu consegui sair daquela mentalidade de que eu tô falando igual uma maluca pra frente da câmera, pra uma mentalidade de que eu tô conversando com uma pessoa. Eu parei pra ver meus vídeos também e ver o que eu tava errando, o que eu posso melhorar. Eu me coloquei no lugar da pessoa que viu meu vídeo, então eu faço o vídeo como se eu estivesse falando com uma pessoa que tá vendo meu vídeo. Eu vejo a câmera como se fosse uma pessoa, então eu fico mais à vontade pra poder fazer. Agora, se eu estiver fazendo um vídeo e tiver uma pessoa perto, eu já fico meio travada. Não sei porquê. Mas eu tô perdendo essa trava, vamos dizer assim, porque o Eduardo passou a me ajudar, passou a trabalhar comigo com os vídeos e tal. Eu tinha esse pensamento, ai, vamos zoar, tipo, ai, vamos ficar, não, ai, errou, aí tipo, cantier, volta, aí a pessoa vai, tipo, sabe aquela coisa? Aí, agora não, como as pessoas já veem isso com uma forma mais profissional, que a gente ganha dinheiro fazendo vídeo, ganha dinheiro com a loja, vendendo, então eu tô aqui pra divulgar, pra mostrar meu trabalho, então eu divulgo meu trabalho. Então isso é muito, muito sério. Não é uma coisa que eu faço assim de, bobeira, vou lá, vou fazer. Eu tenho que me sentir confortável, me sentir à vontade e tenho que levar a sério. Bom, gente, isso é treino. Não é uma coisa que você aperta um botão e você já sai super comunicativa, super assertiva, sabe, na sua comunicação, super confiante e passa aquela credibilidade e tudo mais. Não é um botão que você aperta, é treino. E no primeiro vídeo você vai se ver travada, não tem jeito. Isso é um processo, todo mundo tem que passar por isso. A não ser que já seja jornalista, comunicador, já esteja acostumado e aí vai começar já de um degrau mais acima, né? Uma pessoa que está recomeçando e também tem seus medos, como eu estou recomeçando, mas eu já tenho a prática de muitos anos trabalhando na internet, falando com a câmera, então eu consigo lidar aqui de forma mais natural. Mas óbvio, cada vídeo que eu for fazendo, eu vou me sentindo ainda mais confiante do que eu estou falando, me sentindo mais natural, mais leve, e é uma coisa que a gente vai adquirindo, a gente vai trabalhando o nosso cérebro para isso, vai se acostumando, e é uma questão de você dar o primeiro passo, certo? Então, o primeiro passo é doloroso, é uma coisa que te tira da zona de conforto, mas é necessário. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a sair dessa inércia, dessa paralisia por conta do medo da exposição. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários sugestões de vídeo, o que vocês querem, o que vocês estão achando, para que a gente possa trocar aí uma figurinha, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!